Vai ficar agora com a palavra, Teônio. Pode se apresentar para os colegas. Pronto, Teônio, está ouvindo aí? Teônio, eu preciso que você desbloqueie o seu microfone para falar. Seu microfone está bloqueado. Estão me ouvindo? Pronto, Teônio. Então, pronto, Teônio, a palavra é com você. Agradeço a sua participação nesse momento aí com a gente, viu? Tudo bem. Bom, primeiro agradecer o convite aí do professor Diego, professor do CPEP, Escola Técnica, que nós temos uma relação institucional muito boa, e a vocês que estão agora nos ouvindo, o professor que irá me ouvir durante alguns minutos para falar sobre o Conselho dos Técnicos. E meus agradecimentos, aos diretores e ao professor Diego, reiterando aí, com relação a essa oportunidade, que está dando para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Conselho. Alguns talvez nem saibam quase nada, E nós estamos aqui exatamente para isso. Bom, complementando aí um pouco a apresentação do Diego, eu quero tratar com vocês, fazer um breve histórico da nossa atuação como militante, como precursor do surgimento do Conselho dos Técnicos. E aí, na sequência, a gente vai falar sobre algumas questões que diz respeito ao próprio funcionamento do Conselho, como ele está estruturado, como vocês deverão ter acesso ao nosso programa de registro profissional, ao programa de geração de TRT, desculpa, antigamente era ART, que era vinculado ao CREA, hoje a denominação nossa é TRT, é Termo de Responsabilidade Técnica. Então, vamos também discorrer sobre a importância de gerar esses termos de responsabilidade, cada técnico formado, ocupando um cargo ou uma função técnica na empresa, ou mesmo ele sendo profissional autônomo, liberal, ou mesmo ele sendo empresário, exercendo atividade técnica, existe uma importância muito grande do registro dessas atividades técnicas por meio da TRT, por esse termo de responsabilidade técnica. Então, nós vamos discorrer sobre a importância e sobre como elaborar essas TRTs. Também podemos discorrer sobre as atribuições técnicas que vocês têm direito, ao exercício pleno dessas atividades, que aí eu abro um parênteses aqui, bem breve, que o cerceamento desse direito aos técnicos pelo Conselho anterior foi um dos grandes motivos, quem sabe o principal motivo, porque também tiveram outros de ordem política, que motivou toda a categoria no âmbito nacional e até com apoio de organização internacional dos técnicos a culminar, de fato, no surgimento do Conselho próprio dos Técnicos. Então, se sintam, nesse aspecto aí, privilegiados, vocês que estão indo agora para a conclusão do curso técnico, industrial. O Diego me falou que é de mecânica, né? Acho que é isso aí mesmo, né, Diego? Só confirmar contigo. Isso, são alunos de mecânica e eletrotécnica, Teônio. Tá. São dois cursos aqui. São 2 cursos. É bom saber disso, porque nós vamos discorrer aqui sobre atribuições de vocês, que eu acredito que é o ponto mais importante nesse momento, é vocês terem ciência da atribuição que lhe cabe, enquanto eletrotécnico, enquanto técnico em mecânica. E o que vocês podem fazer, podem se lançar ou se projetar no mercado de trabalho
com essas grandes atribuições que é merecida ao técnico. Tá? Então, isso é importantíssimo. Um outro aspecto que podemos abordar durante a nossa entrevista, o Diego vai formular algumas perguntas, vocês também vão ficar à vontade para formular perguntas, tá? Sobre como está estruturado politicamente os conselhos. Tá? Então, para isso, a gente vai fazer uma breve apresentação do site do CFT, né? Explorando alguns pontos mais importantes, porque o tempo certamente não vai ser suficiente para que a gente aborde tudo nos mínimos detalhes. Então, nós vamos fazer uma breve apresentação, tá? E aí fica o caminho aberto para que vocês explorem com mais detalhe, tá? No próprio site do CFT, que vai estar, ou, aliás, está, tá? À disposição. É uma ferramenta pública que qualquer cidadão pode navegar no site do CFT, dos CRTs, com exceção, né, do profissional que, ao entrar na sua pasta profissional, requer de uma senha, de um login, que é exclusivo do profissional. Tá? Então, não é aberto para qualquer cidadão que queira, né, navegar no site, né, excetuando as pastas específicas do profissional, que ele entra com senha, né, com CPF senha. Vai se logar para entrar no seu ambiente profissional. Bom, feito isso, diga. A primeira pergunta que a gente queria fazer, acho que seria interessante a gente guiar a nossa entrevista através das perguntas, né? A primeira delas que eu queria que você explicasse para os nossos colegas era a respeito do que é um conselho profissional, né? Porque é muito importante a gente entender qual é o papel do conselho profissional e por que a gente tem que estar registrado nesse conselho quando a gente termina a nossa parte pedagógica do curso, né? Porque a gente até então sabia que a gente era obrigado a tirar o registro no CREA, mas a gente às vezes tinha dúvida até de saber o que era o CREA, o que era de fato um conselho profissional. Então explica para a gente um pouco o que é o conselho profissional e qual a importância dele para a profissão. Inclusive, você, nesse questionamento, me faz lembrar aqui o título da nossa entrevista, né? Que você sugeriu. Quando me formar técnico, o que devo fazer? Não é verdade? Então, pegando esse gancho aí, eu exploro agora o conceito do conselho. Tá? Os conselhos de classe profissional, eles têm uma importância, tá, para toda a categoria que se forma naquelas modalidades atinentes àquele conselho, que é a garantia de que naquela atividade tem um profissional devidamente habilitado, tá, formado e habilitado para exercer aquela função. Então, o conselho ele é um órgão de controle fiscalizador daquela atividade para dar exclusividade ao profissional devidamente formado por uma instituição de ensino, credenciada pelos órgãos competentes, que autoriza a instituição a formar profissionais, tá? Que no caso é o Ministério da Educação, e nos estados, as secretarias de educação, né? E os conselhos estadual de educação e os conselhos do Conselho Federal de Educação. Então, são os órgãos que credenciam a instituição. E aí o conselho é uma instituição que é delegada à ação pelo governo, o governo que autoriza a criação, tá, dos conselhos. Daí, então, é uma lei federal que cria o Conselho dos Técnicos, que é um desmembramento do Conselho de Engenharia, nós estávamos atrelados a eles. E aí tem essa importância que é garantir, né, à sociedade que naquela atividade, tá, vai estar um profissional devidamente qualificado, né, formado e qualificado. Então, em resumo, esse é o conceito do conselho. Então, o Conselho dos Técnicos, ele, como desmembrado do Conselho da Engenharia, do CREA, ele vem com essa mesma função, com esse mesmo objetivo de fiscalizar a atividade profissional do técnico. Então, essa fiscalização, que é dita, né, como o principal objetivo do conselho, tá, muitas vezes pode ser interpretado que o técnico vai ser fiscalizado, tá, mas, na verdade, não é bem assim. Né? O que vai ser fiscalizado
a atividade profissional, para garantir ao técnico que naquela atividade seja o profissional devidamente formado e registrado no seu conselho. Dessa forma, evitar que outros profissionais que não têm a formação adequada ocupem aquele lugar. Do mesmo jeito que se dá na questão da medicina. Então, é mais rigoroso a fiscalização da medicina. É porque é crime a desobediência dessa atividade, né? Se não for executado por um médico devidamente informado e reconhecido, habilitado no seu conselho. Deixei claro, Diego? Deixou sim, então, ele ficou bem justificado. É importante os nossos estudantes entender que o conselho está exatamente para garantir isso, né? Como você falou. A gente quer que o profissional que teve aquela formação de estudo, ele seja valorizado perante o mercado e que, obviamente, ele seja diferenciado daquele profissional que não tem a instrução, que trabalha, obviamente, sem a formação, na competência. Mas, então, me diz só, mudou, né? Os técnicos de nível médio industriais não estão mais no CREA. Agora eles estão no CFT e no CRT, não é isso? Como é que funciona essa mudança? Será que tem o mesmo peso nas empresas? As empresas já estão cientes dessa mudança também? Como é que a gente sabe, como é que a gente pode explicar para os nossos alunos aqui como é que essa mudança se deu e como é que ela está sendo vista pela sociedade? Bem, toda mudança, tá, ela tem um período de adaptação, de adequação, certo? Embora seja uma lei auto-aplicável, uma lei executivo, né, do executivo, que determina a obrigatoriedade da execução, então o conselho ele nasce com essa prerrogativa, mas nem todos os órgãos e empresas, muitas vezes, não estão devidamente conscientes, estão com essa informação, a ponto de absorver isso de pronto. Então, aqui eu posso citar 2 exemplos, 2 casos bem característicos que nós nos deparamos. Então, o primeiro foi os cartórios. Então, os cartórios, eles, embora reconhecessem a lei, mas existia um procedimento pelo órgão estadual que coordena os cartórios, onde tinha lá uma regra dizendo que as atividades de desmembramento, remembramento de lotes, esses assuntos relacionados a terrenos, a imóveis, né, que são geralmente medidos por agrimensores ou por topógrafo, informando lá que os documentos válidos seriam os documentos emitidos pelo CREA. Então, lá estava bem claro CREA, certo? E não estava o CFT. Por quê? O documento foi feito antes da criação do conselho. Então, aquele órgão que segue a instrução de um outro órgão, embora reconheça a lei, que ela suplanta uma determinação estadual, infra, né? Eles se resguardam. Não, eu estou seguindo essa ordem aqui. E aí foi o primeiro caso que nós nos deparamos. E aí foi, né, feito todo um processo de contato com o órgão estadual para dizer, olha, existe essa lei e tem que mudar esse normativo, porque o cartório lá, os cartórios não estão aceitando. Isso aí causa um prejuízo para o técnico que pode ser, né, pode resultar em algum processo de dano moral e dano material. Isso nós não queremos levar a esses extremos, porque entendo o seguinte, qualquer negativa, qualquer impedimento da atividade profissional do técnico, não tendo uma fundamentação, uma justificativa, que assegure aquele impedimento, pode ser motivo, de reparação de danos morais e danos materiais. Então, alguns técnicos, antes do sistema,
eles tiveram problemas e ganharam na justiça muitas causas relacionadas a isso, porque causavam dano. Tá? Então, os normativos que existem, muitos departamentos, empresas que seguem uma cartilha, os procedimentos para aceitar serviço de profissional X ou Y, tá? Oriundo de conselho A, ou B, ou C, tá? Eles seguem e eles têm que mudar esse normativo para incluir os técnicos. E aí, para fechar essa questão, o primeiro procedimento, a primeira providência, que tanto o Conselho Federal, tá? O CFT, que foi o primeiro que surgiu, depois vieram os conselhos regionais. Então, a lei autoriza a criação do Conselho Federal, tá? Cria o Conselho Federal, na verdade, e autoriza o Conselho Federal a criar os conselhos regionais. Então, essa tarefa inicial, né, que é hoje dos conselhos regionais, foi absorvida pelo Conselho Federal. E a primeira providência do Conselho Federal foi, tá, fazer uma circular para os órgãos, tá, as agências nacionais, dando ciência do surgimento do novo conselho. E a partir daquela data, tá, todos os técnicos, não mais, né, gerando documentos, ARTs, certidões, tá, e nem tampouco o registro profissional com a logo CREA, tá, passou a ser informado que, a partir daquela data, o novo órgão é o Conselho Federal, certo? E, na sequência, os estaduais. Então, isso aí foi enviado para a Anatel, foi enviado para os principais, Caixa Econômica Federal, né, que tem departamentos nacionais para distribuir para os regionais. Então, nós temos hoje, né, no Estado, esse problema resolvido no âmbito dos cartórios, para os técnicos em agrimensura, topografia, edificações e outros mais. Nós temos esse problema solucionado também no âmbito das agências de energia, tá? A Anatel e as suas concessionárias aí. Temos esse problema solucionado no âmbito da engenharia, do Departamento de Engenharia estadual, nacional e estadual das caixas econômicas, ou da Caixa Econômica, desculpa, tá? Que tem lá na sua instrução, no seu manual, já inserido o CFT, o CRT e a aceitação de todo o serviço de técnicos. E assim por diante. Então, à medida que vai tendo problemas dessa natureza, certo? A gente vai solucionando. Agora, uma coisa importante, que eu passo a mensagem para todos vocês. Qualquer dificuldade no exercício profissional, certo? Procure resolver através das instituições credenciadas, legítimas para isso. Que aí eu cito duas entidades. O Conselho Regional dos Técnicos, CRT 02, que nós estamos agregado ao 02, eu vou explicar como é que se dá isso, e o Conselho Federal, certo? Então, no Conselho Federal, no site, você pode fazer as denúncias, pode fazer uma reclamação na ouvidoria, e a outra entidade que trabalha em prol da categoria dos técnicos é o Sindicato dos Técnicos, o SINTEC, que aí eu lembro aqui a vocês todos, lembro ao Diego, que ele já compartilhava comigo algumas ações, conhecia algumas atividades nossas, né, como representante do Sindicato dos Técnicos, e a vocês que estão, né, na verdade, se inteirando do assunto agora, tá? O sindicato, ou os sindicatos, foram instituições precursoras que deu origem, né, todo o trabalho desse grupo de representantes, de lideranças nacionais, que trabalhou politicamente e buscou todos os meios viáveis, possíveis e viáveis, para a criação do conselho. Tá? E aí depois eu vou parar aqui para poder fazer outra pergunta, mas logo na sequência eu quero passar para vocês um breve histórico, tá, de como surgiu o conselho.
na questão política, na questão da necessidade que foi construído, né, pela necessidade dos técnicos atuarem plenamente nas suas atividades e, na sequência, né, em função do bloqueio político que existia da categoria dentro do sistema. Então, isso foi o que motivou. Aí eu quero explorar um pouquinho mais. Com você, Diego. Muito bem, então. Então, ficou entendido, né, que essa mudança de conselho é uma mudança imposta por lei, onde a migração aconteceu de forma automática, né? Já tem quase um ano já que essa mudança ocorreu. Aliás, mais de um ano, né? Já caminhou para 2, não foi, Théo? 2 anos que essa mudança aconteceu. E é importante... Eu vou deixar o meu aberto, viu? Me permita, viu, Diego? Eu vou deixar o meu aberto, tá? Para a gente ficar, ok? Tudo sim, com essa sua pergunta, me possibilita a entrar um pouquinho aí para vocês. Me acompanha aí no tempo, viu? Não, tudo bem. Tá ok. Então, assim, isso aí nos dá condição agora de explorar um pouquinho como é que se deu a criação do Conselho. Deixa eu só concluir uma falazinha que eu acho que todo mundo quer saber. Então, só para que a gente possa entender, se alguma empresa negar aceitar alguém com registro no CFT, por desconhecimento da mudança, qualquer um dos nossos ouvintes pode procurar tanto o Conselho Regional dos Técnicos, quanto o Conselho Federal, e inclusive fazer uma denúncia anônima, não é isso? Através da ouvidoria, pode-se registrar uma denúncia com relação àquela empresa, aquele órgão que houver alguma restrição com relação a isso, né? Ela é imposta por lei, então é uma obrigação que qualquer pessoa deve aceitar essa mudança de conselho. E realmente era essa nova pergunta, né, Théo? O que tu disseste para a gente aí? Como é que se deu como é que funciona esse novo conselho? Alguns falam CFT, outros falam CRT. A gente não sabe por que chama CRT2. E aí a gente já está aqui pescando no teu cartaz, está vendo que tem ali Maranhão, Piauí, Ceará. Como é que funciona a estrutura desses conselhos? Conta para a gente aí. Pois bem, eu gostaria de fazer essa explicação, Diego, já mostrando para todos que estão aqui nos assistindo, tá, o nosso site, que vai ficar mais didaticamente fácil de entender, e aí aproveita já a oportunidade e quem não conhece passa a conhecer o nosso site e já ter alguma noção de como navegar, certo? E, ao mesmo tempo, entendendo, né, vai entender como é que está estruturado. Então, o Conselho, o CFT é Conselho Federal, sediado em Brasília, é um órgão de controle, tá? Um órgão que gera os ditames, né, para ser seguido pelos conselhos regionais, e os regionais é um órgão executivo da ação direta da fiscalização e do registro profissional. Então, essa é a distinção muito clara da função de um e do outro. Então, enquanto ele controla e faz as legislações atinentes, tá, para o funcionamento dos regionais, o regional ele é um órgão diretamente de ação, né, naquela jurisdição que ele está sediado, para, né, a função específica do Conselho. Registrar, fiscalizar e dar todo o ordenamento correspondente a preservar, a garantir a atividade do técnico, né, suas funções. Bom, então eu vou pedir permissão aqui a vocês, eu vou pedir, não sei se está liberado, Diego, para que eu possa, né, pegar esse gancho aí que você falou e já apresentar essa estrutura e um pouquinho do histórico do nosso conselho, tá? Como surgiu. Pode ser? Acho que está liberado, Teone. Pode tentar aí. Bom, vou ver aqui então. Então, ele vai compartilhar com vocês aí, pessoal, na tela a informação, ele está providenciando esse compartilhamento. Ele vai mostrar para vocês já direto no site, quando vocês já vão ter contato, saber onde vocês devem pegar as informações. E isso vai ficar melhor para a gente aí. Já estão conseguindo visualizar? Estamos, então, está sim, está aparecendo no site do CFT. Então, veja,
a pergunta do Diego, ele me faz vir para cá, tá? Então, aqui, ó, nessa aba, conheça o CRT da sua região, ok? Então, aqui nós temos o CRT 01, CRT 02, 03, 04, e a partir do 4, vocês observam que vem CRT Bahia, certo? A sigla do estado, ok? RN, então, você observa que diferencia desses daqui, tá? Isso quer dizer que quando do Só não critério, tem o do Ceará. pois é, quando do critério da definição, tá? Para a criação dos conselhos, tinha que atender o critério mais importante para que os conselhos pudessem funcionar nos estados. A questão de números profissionais registrados, tá? E, logicamente, né, como consequência, a receita. Tá? E aí, os conselhos aliás, os estados que não atenderam a esse quesito, não conseguiram, né, atender esse critério, eles ficaram agregados a uma regional. Então, aqui eu explico o fato do CRT 02. Então, o Ceará está, tá certo? Compondo a regional 2, o CRT 02. E aí eu expando agora aqui para vocês que esse aqui já é o site específico do CRT 02, que compreende Amapá, Ceará, Maranhão, Pará e Piauí. Ok? Então, a sede está no Maranhão, por questões geográficas, tá? Está no Maranhão. E também o critério, né, de ser também o Maranhão se deu por questões também políticas. Tá? Então, foram duas situações que favoreceu o Maranhão para ser a sede. O Ceará, tá? O Pará, dentre esses 5, são os estados que têm maior número de técnicos registrados, consequentemente, maior receita. Então, o Pará é o dobro do Ceará, em termos de quantidade de registro, né, com 8.000 aproximadamente registros ativos, aproximadamente 15.000 registros, né, no geral, mas ativo somente em torno de 8.000. O Ceará, tá, tem a metade disso, 4.000. Tá? Então, nós já estamos praticamente atendendo o requisito para ter o nosso próprio conselho. Ok? Então, é bem provável que no próximo processo eleitoral, nós já tenhamos condições de de já ter aqui no Ceará um processo eleitoral para, né, o conselho próprio, o conselho do Estado do Ceará, o conselho dos técnicos do Estado do Ceará. Ok? Então, essa é a explicação aí com relação deixa eu fechar aqui e voltar, né? Então, aí segue os outros, né? A Regional 1 compreende os estados do Norte, Centro-Oeste, então começa de Distrito Federal, Goiás, Tocantins, tá? Mato Grosso, até o Amazonas, até os extremos lá, excetuando do Norte, excetuando somente Amapá e Pará, que está agregado ao 2. Tá? Então, Bom, aqui é o site deles, tá? Específico. Não vai ser tão importante agora para a gente, porque o importante é vocês entenderem essa estrutura, tá? Vamos explorar mais alguma coisa específica. E segue o mesmo raciocínio. O 3
O 3 compreende os estados, o restante dos estados do Nordeste. Tá? Desculpa, o restante não, porque tem o Rio Grande do Norte aqui, ó. Eu vou fazer um destaque aqui do Rio Grande do Norte, viu? Só um pouquinho. Então, o 3 compreende Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Tá? Do Nordeste, a Bahia está independente, Espírito Santo independente, Minas Gerais independente. Desculpa, eu não falei do 4 aqui. O 4 compreende o estado do Pará. Pará não, desculpe. Paraná e Santa Catarina. Tá? Ficaram os dois lá. Bahia independente, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Tá? Por que o Rio Grande do Norte, um estado bem menor que o Ceará, tem o seu conselho próprio e nós não temos? Então, o Rio Grande do Norte, aqui eu faço um destaque, tá certo? O Rio Grande do Norte, simplesmente, a ação sindical, né, a participação política dos técnicos no CREA Rio Grande do Norte, ele começou, tá, com 10 anos de antecedência do movimento dos técnicos aqui no CREA Ceará. Tá? E isso aí é uma explicação lógica. Ora, se a gente tinha, se nós tínhamos, tá, uma participação mais efetiva de exigir que o CREA fiscalizasse a profissão do técnico, tá? Consequentemente, esse número de registro, ele teve um acréscimo, tá, bem maior do que naqueles estados onde o movimento dos técnicos não fazia pressão para que os CREA fiscalizassem a profissão do técnico. Tá? Então, há 10 anos de trabalho, tá, justificou hoje, né, aliás, ano passado, ano retrasado, 2019, passado, a criação do Conselho do Técnicos no Rio Grande do Norte, porque eles tinham, na época, 1.000 técnicos a mais registrados e em dias, né, no Rio Grande do Norte, comparado com o Ceará. Tá? E esse é o nosso desafio. Cada um de vocês que se formar técnico e fizer, né, o seu devido dever e direito, né, não vou chamar dever, vou chamar que se registrar no conselho é um direito que lhe assiste. Tá? Direito no seguinte aspecto: você tem o direito de exercer livremente a sua atividade profissional. Você tem o direito de exigir que naquela função, tá, a qual você se formou, seja contratado um técnico devidamente formado e reabilitado no conselho respectivo. Tá? E isso também leva ao nosso apelo e convite para que vocês sejam também, tá, a parte que nos ajuda, tá, a ajudar vocês. Porque à medida que tomamos conhecimento, enquanto conselho fiscalizador, que empresa X, empresa Z, tá, tem no seu quadro técnico profissionais não habilitados, exercendo a atividade do técnico, ocupando o lugar do técnico devidamente formado, devidamente habilitado, certo? Vai aumentar, tá, a nossa capacidade de defender os direitos e interesses do técnico devidamente formado, que é a função do conselho. Então, nós fomos criados para isso, para garantir que a sociedade, tá, e os profissionais estejam devidamente ocupando o seu verdadeiro lugar. E a sociedade sendo, né, beneficiada pelo aquele profissional que devidamente está, né, habilitado para fazer aquela atividade. Bom, então, explicado isso, Diego, fechar aqui, voltar aqui, e aí, na sequência, tá, vem todos esses estados aqui. Tá? Então, essa é a estrutura atual.
Existe o projeto do desmembramento do 2 para o Ceará, não sei se o Pará. O do 1 também existe projeto de desmembramento já, porque alguns estados vão atender já esse critério mínimo, certo? Bom, sobre ainda esse assunto, Diego, eu acho que já é interessante a gente derivar para como o profissional, como o técnico formado, pode ou deve, né, acessar o site para fazer sua inscrição. Ou você quer colocar outro assunto, né, para... Então, olha só, nesse momento, né, a gente está se aproximando do final da primeira etapa, né? E são 2 etapas, pessoal. E aí a gente vai entender o seguinte: vocês sabem que o CFT, o Conselho Federal, ele instituiu a criação de vários conselhos, como o Teônio explicou, e atualmente o Ceará está dentro do CRT-02, o conselho que agrupa outros estados momentaneamente. A promessa, né, Teônio, é que nos próximos anos aí haja um desmembramento, mas é importante lembrar que, apesar de não haver um conselho próprio, existe uma secretaria do Ceará que administra o registro profissional e fiscaliza a profissão aqui do estado, né? Do qual você é gerente, né? E hoje vocês estão lá na Santos Dumont, né? Em Fortaleza, não é assim? Pronto. Só um minuto. Antes de você responder essa pergunta, como a gente só tem mais um minutinho dessa nossa primeira etapa, quem é meu aluno, né? Na verdade, sabe que a gente faz umas lives de 40 minutos, que é o que o aplicativo permite para a gente, e depois a gente retorna. Diferente lá do que a gente fazia em sala de aula, não vai ser preciso um link novo, pessoal. Quando a live encerrar a primeira etapa, nós não vamos dar intervalo, nós vamos logo na sequência mostrar como é que faz para tirar o registro profissional. Então, ele vai responder minha pergunta, indicando onde é que está o Conselho dos Técnicos aqui no Ceará, e ele já vai mostrar para vocês como faz o registro profissional, que é um dos nossos pontos altos da noite de hoje. Então, olha, assim que a live cair, já está no minuto final, vocês, para voltar para ela, basta clicar de volta no mesmo link que eu enviei nos grupos, certo? É o mesmo link, clica de novo e automaticamente você volta para cá. Se ficar numa sala de espera, é só o tempinho que eu estou levando para entrar. Vocês sabem que a reunião só inicia quando o anfitrião da reunião entra. Então, eu queria agradecer ao Teônio e vocês na primeira parte. Na sequência, vamos para a parte prática de fazer o registro, falar de taxa e responder algumas perguntas que estão chegando para mim aqui pelo WhatsApp também, tá bom? Vamos aí dar esse pequeno interrompimento só para a gente poder voltar na sequência. Tranquilo, tranquilo.